Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Eu recebi esse convite semana passada da pastora Hilta. Agradeço o convite, a confiança, espero corresponder à altura. Bom, para quem não está acostumado, acho que sempre fica um pouco nervoso de estar aqui em cima, né? Principalmente num culto de Santa Ceia. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração. Senhor Pai, Deus amado, que o Senhor nos abençoe nessa noite, nesse culto maravilhoso, esse culto especial, e que o Senhor use esse momento, esse testemunho, para abranger o maior número possível de pessoas e que a sua palavra chegue a quem ainda precisa ser tocado, precisa tocar o coração. Que o Senhor apenas me use neste momento, pois estamos aqui apenas para Ti. Toda honra, toda glória é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, não sei nem quanto tempo que foi me dado. Não sei. Vamos lá, vou tentar ser mais breve. Algumas pessoas conhecem a história da minha esposa, enfim, das lutas da nossa família e provações, mas eu vou um pouquinho antes ali, né? Eu venho de uma casa, de um lar cristão, graças a Deus. Minha mãe, uma católica praticante. Meu pai, um cristão, já não praticante, enfim, por diversos outros motivos, já não frequentador de igreja, digamos assim. Mas nessa questão, eu acabei que nunca fui frequentador de igreja. Cristão, mas talvez frio, né? E aí, com o tempo, depois que eu conheci a minha esposa, Isabelita, ela, com muita calma, muita sabedoria, muita paciência, ela soube me trazer para a igreja, sem que isso fosse pesaroso, sem que isso confrontasse qualquer coisa do meu estilo de vida. E eu fui aceitando cada vez mais. E tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu sou frequentador assíduo e que eu me converti e que eu me batizei no ano passado, né, pastor? Acho que foi ano passado. Isso. Graças a Deus eu me batizei. E nesse processo já de aceitação, de entregar a nossa vida, no caso, a minha vida, a Jesus, ao nosso lar, a Deus, para tentar fazer a obra de Deus, nesse processo a gente vai aprendendo, né? E tem muitas pessoas que aprendem pelo amor, que acho que é a forma até mais fácil e mais bonita, né? Tem outros que aprendem um pouco pela dor, pela experiência. Eu separei aqui uma passagem para fazer uma leitura. Bom, em Atos 9, começando no versículo 1, ele vai até o versículo 19, mas eu vou dar uma encurtada e vamos lá. Essa passagem fala da cegueira de Saulo, depois, posteriormente, Paulo, né? Essa versão é uma versão um pouco mais, de linguagem um pouco mais atual. Tá? Durante esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor. Ansioso por exterminá-los, ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse alguém ali que pertencesse ao caminho de Jesus, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu, já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é, Senhor? Abre aspas, sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram de levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada.
Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias? Sim, Senhor, ele respondeu: levanta-te e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso, seu nome é Saulo. Ele está ali orando. Vou pular um pouco já aí para o versículo 17. Ananias obedeceu à ordem do Senhor, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou. O mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Palavra de Deus. E eu quero trazer alguma comparação. Quem sou eu para me comparar à história de Paulo? Não sou ninguém. Mas, enfim, há 3 anos atrás, um evento, né, na nossa família, que a gente estava prestes a comemorar 3 anos de casado, e minha esposa voltando da licença maternidade de 6 meses, ela é funcionária da secretaria, e ela tinha uma semana que tinha voltado ao trabalho, e um dia ela chegou em casa um pouco febril, e um pouco de dor na garganta, e eu olhei para ela e falei: eita, você está gostando de um atestado, porque olha só, parece cachumba esse negócio seu aí, hein? Brinquei com ela. No dia seguinte fui trabalhar de manhã. No caminho liguei para ela, falei: vem cá, esse negócio pode passar para os outros, né? Principalmente lá no seu plantão, cheio de gestantes e tudo mais, pessoal que já é imuno, às vezes deprimido. Então vai na emergência, vê o que é isso direitinho. E ela foi. Chegou na emergência uma colega muito abençoada, mesmo naquela correria que a gente sabe que é um serviço de emergência. Eu trabalhei muitos anos em emergência, sei como é. Olhou para ela, examinou aquele nódulo, aquele cisto, fez um ultrassom, detectou aquela massa e pediu uma avaliação para oncologia, que tem no hospital, um hospital muito bom, o Hospital Brasília de Águas Claras. E a colega da oncologia até falou: olha, parece pequeno e vamos fazer essa investigação ambulatorialmente? Você dá seguimento, tudo, marca a consulta aqui na oncologia e tudo mais. E aí parece que essa outra colega estava já abençoada mesmo. Ela virou para minha esposa, eu não estava lá não, minha esposa que me contou. Virou para ela e falou assim: doutora, não deixa o tempo passar não, interna hoje, deixa eu te internar. Vamos ver o que é isso? Vamos ver. Aí eu falei: tá, faz bem, então interna. Internou. No dia seguinte, fez uma punção aspirativa guiada por ultrassom. E aí vem até uma certa facilidade, por sermos do meio médico. O pessoal da patologia foi muito rápido e nem 48 horas tínhamos um diagnóstico, infelizmente, de uma neoplasia maligna e um tumor agressivo da glândula parótida. Não é? Parótida? Isso. Não me deixa errar, não. E nesse dia foi aniversário de casamento nosso, dia 23 de março de 2023. E a gente lá no hospital falou: puxa, pior dia da minha vida. Junto com o falecimento da minha mãe. E a gente fica sem chão, né? O chão some, literalmente. E logo veio na minha cabeça enfrentar isso de novo. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E acho que é isso, é com Deus, né? E tudo foi se abrindo. O colega daqui de Brasília me indicou o nome de um cirurgião muito experiente em São Paulo. E a gente foi para lá. Enfim, eu poderia ficar aqui até umas 10 horas da noite contando todos os detalhes, mas não vou fazer isso com vocês. Mas esse colega, o Dr. Kowalski, muito experiente, lá de São Paulo, abraçou a causa da minha esposa, abraçou a causa da minha família e operou ela lá no Hospital AC Camargo, um hospital excelente, um lugar diferenciado, um lugar onde Deus está presente em cada lugar, em cada espaço ali.
Falei com o pastor Aldenor, falou: quem vai lá não sai do mesmo jeito, sai transformado, não fisicamente, espiritualmente, porque ali ele está presente. E a gente chegou, isso foi dia 23 de março o diagnóstico, no dia 10 de abril ela foi operada, 2023. Passamos lá um mês, depois voltamos para Brasília, mais 30 sessões de radioterapia, mais 6 semanas com quimioterapia, bastante sofrimento, principalmente da minha esposa, lógico, mas é coisa que acomete toda a família, né? E passado toda essa turbulência, aí semana passada eu estava aqui na porta da igreja e falei para o pastor, falei: pastor, eu vou sair mais cedo porque eu vou levar minha esposa no aeroporto. Ele: o que foi? Não, ela vai para São Paulo, que ela vai fazer uma revisão lá. A cada 6 meses ela vai lá. Ele ficou preocupado, eu falei: não, mas está tudo bem, graças a Deus está tudo bem. E foi dito e feito, ela voltou na terça-feira e está tudo bem, está curada, graças a Deus, há 3 anos, em nome de Jesus, está curada deste câncer. E claro que nesse processo a gente sentiu o agir de Deus em vários e vários detalhes. Deus é caprichoso em tudo que Ele faz na nossa vida, mas a gente tem que estar com o coração aberto para sentir isso. Então, que quem ainda não se converteu ou não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu espero em Deus que não precise ficar cego e nem que tenha um câncer na família, em nome de Jesus. Que você possa aceitar a Jesus por outras formas. Pelo amor, pela experiência dos outros, pela leitura da palavra, pela convivência, comunhão entre os irmãos. E como o Bruno disse, que nós possamos viver ali sobre uma mesma igreja, a igreja de Cristo. Porque a luta é muito grande, principalmente no mundo aí fora. Então, que estejamos sempre em Cristo para poder tocar adiante as nossas vidas, que a gente possa levar a mensagem de Cristo adiante. E é isso. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, e esse é um momento também que utilizamos para dízimos e doações, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que venha trazer o dízimo. A sua oferta, ela é voluntária, ela é de coração, para quem pode, para que a igreja, em nome dos líderes, possa continuar fazendo essa obra maravilhosa. Então, para você que crê nisso, que acredita, que tem confiança, sinta-se à vontade. Para aquele que não tem, que Deus abençoe enormemente a sua vida financeira, que traga cada vez mais provisão, cada vez mais oportunidades, e que abra o seu caminho para que você possa, enfim, um dia contribuir também, caso isso te deixe à vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela oportunidade.